Boa noite a todos. É um verdadeiro privilégio estar de volta. E o nosso sentimento era de estarmos longe da nossa segunda casa. Estávamos viajando durante 6 meses por todos os Estados Unidos e Canadá. Hoje acabamos de chegar em Califórnia. E durante algumas semanas teremos alguns encontros por esta região. Estarmos aqui é encantador. Estamos muito felizes em podermos passar parte do nosso itinerário de volta a Mentone. Já passaram muitos anos desde que tivemos a oportunidade de estarmos aqui. E realmente apreciamos a todos e a esta igreja. Eu tenho algumas notícias desagradáveis para compartilhar com vocês. Há 33 anos eu tenho feito esta obra. E sempre houve uma quantidade razoável de discordâncias e incertezas sobre várias coisas. E algumas pessoas gostam do que eu tenho a dizer e outras não. Vocês sabem como é isso. Mas no ano passado, eu nunca vi um ataque feito contra a verdade presente, pelo menos a verdade presente que eu conheço, que outros têm compartilhado ao longo dos anos e não apenas eu. Eu nunca vi um ataque contra a verdade presente como no ano passado. 4 livros foram publicados no mesmo período, e isso certamente não foi um acidente. Todos com um único objetivo: destruir qualquer ideia de uma última geração que vindicará o nome de Deus pela vitória sobre o pecado. Esse foi o objetivo destes livros. Falarei mais especificadamente sobre isso amanhã à tarde. Portanto, este ano eu decidi que minhas palestras nessa igreja, pois vocês me conhecem, sabem que eu não me oponho à igreja, eu amo a igreja. A igreja fez de mim tudo o que sou, e eu a aprecio demais. Mas há algumas coisas preocupantes que precisam ser abordadas. E, portanto, este ano eu vou abordar sobre estas coisas. Quando esses 4 livros foram publicados, os 3 pastores da Sacramento Central Church, vocês provavelmente assistiram algumas das palestras no acervo ou via live stream. Os 3 pastores decidiram que algo precisava ser feito. Então eles organizaram um seminário no qual alguns indivíduos foram convidados para palestrarem. Um deles foi o Dr. Damstein, um professor aposentado do seminário Andrews. E um outro foi o pastor Larry Kirkpatrick, pastor desta igreja durante vários anos. E um outro foi o Dr. Norman McNulty. Alguns de vocês devem saber que ele foi um dos fundadores da Adventist Hope em Loma Linda e do Audioverse. Se vocês já ouviram o Audioverse, ele foi um dos fundadores. Então nós somos agraciados que ele, que agora é médico em Tennessee, estava disposto a fazer parte deste seminário na Sacramento Central, que aconteceu na primavera deste ano. Portanto, o que eu farei neste fim de semana com vocês é compartilhar as palestras que eu realizei no seminário. Alguns de vocês já assistiram, mas alguns não. E mesmo que você já tenha assistido, uma segunda vez não é nada mal. Sempre entendi que você capta mais na segunda vez do que na primeira, ao escutar uma nova mensagem. E, portanto, eu estarei apresentando as mesmas palestras, assim como outros materiais que lidam da mesma maneira contra esses ataques. Meus amigos, eu digo a vocês que Satanás sabe que seu tempo é curto e ele fará o possível para nos convencer de que estamos no caminho errado, que interpretamos mal todas as coisas, que precisamos nos unir e sermos mais equilibrados e centralizados, e fazer as coisas como se todos estivessem felizes. E eu estou convencido de que esses ataques significam
que estamos muito próximos da segunda vinda de Jesus. Ou ele não estaria envolvido em atacar os pilares de sustentação, assim eu vejo, da IASD. Então é isso que faremos neste fim de semana. Este fim de semana é bastante intenso. E eu farei o melhor para tornar claro o que está acontecendo e por que é importante. Essa foi a introdução e também já oramos. Estamos prontos para começar. Vocês veem o título da apresentação desta noite, O Cavalo de Troia. A história é muito familiar. Os gregos estavam determinados a conquistar a cidade independente de Troia. Mas eles estavam tendo muitas dificuldades. Eles cercaram a cidade e por 10 anos não conseguiram violar as suas paredes. Então eles elaboraram uma estratégia bastante incomum. Construíram um enorme cavalo de madeira. Esconderam um seleto exército de homens dentro desse cavalo. Posicionaram-no perto das muralhas da cidade, então desapareceram. Eles entraram em seus barcos e navegaram de volta como se tivessem perdido a batalha. 10 anos era bastante e eles estavam desistindo, foram embora. Os troianos eram mais curiosos do que cautelosos. Eles puxaram o cavalo para dentro da cidade como um símbolo de triunfo sobre o odiado inimigo fora da cidade. E vocês conhecem a história. Naquela noite, os soldados gregos rastejaram para fora do cavalo e abriram as portas da cidade para o exército grego que havia navegado de volta sob a escuridão. A cidade de Troia foi tomada e a guerra acabou. Uma guerra de 10 anos acabou. A força das defesas de Troia foi quebrada pelo engano e pela curiosidade. E vocês sabem que podemos estar preparados para um ataque direto, mas totalmente despreparados para uma distração inesperada, para a qual não estávamos atentos. Há outra história vinda da Segunda Guerra Mundial. Os franceses sofreram uma invasão da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e decidiram que isso nunca mais iria acontecer. Desta forma, construíram uma linha de fortificação de concreto, com obstáculos e armas na década de 30, nas fronteiras com a Itália, Suíça, Alemanha e Luxemburgo. Os alemães jamais invadiriam a França novamente, e eles estavam certos disso. Então, o que os alemães fizeram? Eles ignoraram completamente a linha Maginot. Invadiram a França pelo norte através dos Países Baixos e da floresta de Ardenas, onde os franceses pensavam que o terreno irregular jamais seria um local para acontecer uma invasão. Não há como acontecer. Enquanto isso, um exército alemão posicionou-se fora da linha Maginot para prender a atenção dos franceses, fazendo-os pensar que eles estavam vindo naquela direção. O maior problema com a linha Maginot era a falsa sensação de segurança que ela dava aos franceses. Tivemos cavalos de Troia e linhas Maginot na história recente do Adventismo? Eu digo que temos tido exatamente o mesmo problema com a curiosidade e a falsa sensação de segurança. Nós temos tudo coberto. Fomos invadidos enquanto nossa guarda estava baixa. Desde o início da IASD, as crenças adventistas têm estado sob ataque e preparamos as nossas defesas cuidadosamente para enfrentarmos as objeções às nossas doutrinas, crenças e formas de entendimento. Tivemos respostas bem definidas para o catolicismo e para o protestantismo liberal. Então Satanás, o mestre estrategista, elaborou um cavalo de Troia para atrair a nossa curiosidade e definhar nossa sensação de perigo. Veja, não somos a única igreja a crer na autoridade absoluta da Bíblia e na breve volta de Jesus. Nossos amigos evangélicos se parecem muito conosco na salvação pessoal unicamente através do sangue de Cristo derramado, bem como um forte desejo em ganhar almas, alcançar a outros e trazê-los à igreja e à salvação. Sentimos que podemos aprender bastante com eles sobre crescimento de igrejas, em termos de métodos atrativos para adoração e especialmente para a retenção de nossos jovens. Lutamos por muitos anos contra o inimigo dos padrões mundanos e da falta de fé do liberalismo.
Mas estivemos cegos para o inimigo igualmente perigoso do evangelicalismo conservador. Então, a nossa curiosidade, o nosso senso de segurança doutrinária nos permitiu trazer o cavalo de Troia do evangelicalismo diretamente para o coração das crenças adventistas. E o perigo para nós é o mesmo dos troianos, a total destruição deste movimento e desta mensagem. E a propósito, alguns de vocês lembram de uma pessoa chamada Desmond Ford. Ele não era um liberal, ele era um adventista evangélico conservador. Portanto, estamos falando sobre esta fase do entendimento da nossa mensagem. Vamos olhar mais de perto para este cavalo de Troia que está atualmente consumindo a vida do adventismo. Qual é o coração deste conjunto bem definido de crenças sobre a salvação? Vamos olhar rapidamente. Há 5 problemas principais na raiz deste evangelho. Número 1, pecado involuntário. Crença na qual cada um de nós nos tornamos pecadores simplesmente por termos nascido. Número 2, a natureza não caída de Cristo. Crença na qual a humanidade que Cristo tomou para si foi a natureza sem pecado de Adão antes da queda. Ou que ele teve uma natureza híbrida, uma parte caída e outra não caída. Número 3, salvação apenas pela justificação. Crença na qual o fundamento da salvação cristã está justificando apenas a justiça, como distinta da justiça transformadora e capacitadora da regeneração e santificação, que são apenas resultados da salvação. Número 4, a justificação é exclusivamente declarativa, não transformadora. Crença na qual justificar a justiça apenas declara alguém como justo, ao contrário de realmente torná-lo justo. Número 5, imperfeição do caráter cristão. Crença na qual, mesmo com a justiça de Cristo comunicada e com a força divina, a obediência perfeita à lei de Deus permanece impossível enquanto estivermos nesta terra. Estes são os 5 pontos principais da teologia evangélica da salvação. À luz das crenças do evangelho evangélico, é muito imperativo que entendamos o verdadeiro evangelho. Eu abordei isso aqui durante os anos passados. Eu não abordarei todos os detalhes como já fiz anteriormente. Este é um resumo muito breve das minhas respostas a estes 5 pontos. Vamos começar. 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ellen White chama isto como a clara definição de pecado, a verdadeira definição, e por 8 vezes como a única definição de pecado. Comentando este verso, ela diz: significa transgredir deliberadamente a lei de Deus em pensamento, palavra ou ação. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Para aquele que sabe o que é certo e errado. João 9,41. Jesus dizendo aos fariseus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. A cegueira aqui significa ignorância. Mas como agora dizeis, não vemos, nós entendemos, somos inteligentes. Portanto, o vosso pecado permanece. Portanto, o pecado pelo qual somos reconhecidos como culpados, condenados e perdidos, nunca é involuntário ou um estado de nascença, é sempre uma decisão que tomamos. Número 2. Apenas este parágrafo do Desejado de Todas as Nações, página 49. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus. Revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência, no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. E aqui está a frase principal. Como qualquer filho de Adão, que sou eu e você, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres.
e veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações, e dar-nos o exemplo de uma vida sem pecado. Este parágrafo sozinho diz que Cristo não se eximiu da nossa natureza, então ele poderia ser tentado da mesma forma que nós somos, tanto externa como internamente por sua própria natureza. E a maioria de nossas tentações mais poderosas vem de dentro, da nossa própria natureza. Números 3 e 4. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 394. Tendo-nos feito justos mediante a imputada justiça de Cristo, Deus nos pronuncia justos e nos trata como justos, sendo, pois, justificados pela fé. Meus amigos, a justificação nunca pode ser limitada apenas a uma declaração. É sempre um processo transformador. Isso nos torna justos antes que Deus nos declare justos, ou então Deus estaria dizendo uma mentira. E então, número 5, 2 Coríntios 10, 5, destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vocês acham que cada pensamento de Cristo estava cativo ao seu Pai? Olhem para os resultados em sua vida. Por que isso não poderia ser o mesmo conosco? Em Nos Lugares Celestiais, página 146, vejam como isso começa. Todo aquele, isso é, cada um de nós, todo aquele que pela fé obedece aos mandamentos irá, não é poderia ou deve, irá alcançar o estado de ausência de pecado, no qual Adão viveu antes de sua transgressão. Uma das mentiras de Satanás mais aceitas dentro do mundo cristão e até mesmo do Adventismo é que a perfeita obediência a Deus é impossível, pois nós temos uma natureza caída. Isso não pode acontecer. Uma observação aqui. É muito importante lembrar que esse tipo de maturidade de caráter, sobre o qual estas declarações se referem, é que isto não é um requisito para a salvação, como demonstrado pelo ladrão da cruz. Lembram dessa história? Ele certamente não era maduro espiritualmente. Se ele tivesse saído da cruz, teria tido algum crescimento semelhante a todos nós. Mas ele entregou com fé a própria vida para Deus, desejando fazer e ser aquilo que Deus mandasse. E isso é o que Deus pede de nós, se quisermos ter um relacionamento salvífico com Ele. Entrega absoluta de nossas vidas a Ele. A maturidade de caráter ou perfeição é para um propósito completamente diferente, e nós iremos dar uma olhada nisso. O Desejado de Todas as Nações, página 671. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida na perfeição do caráter de seu povo. Vejam que não é a nossa honra ou mesmo a nossa salvação, mas é o nome de Deus e o seu caráter. Ele prometeu que irá tornar perfeito o seu povo, e a pergunta é, ele pode fazer isso? Ele foi longe demais ou essa promessa será mantida? Parábolas de Jesus, página 73. A honra de seu trono foi nos dada como penhor do cumprimento de sua palavra. Sempre que Deus promete algo, ele põe o seu nome por detrás dessa promessa. Seu nome é autoridade. Seu trono estava em jogo quando Cristo esteve na terra, não é mesmo? Seu trono estava em jogo e estará em jogo novamente em relação ao que ele fará através da última geração. O seu nome. Nós devemos relembrar a acusação de Satanás contra a lei de Deus. Signs of the Times, 16 de janeiro de 1896. Satanás declarou que era impossível para os filhos e filhas de Adão, que somos eu e você, guardar a lei de Deus, e assim impôs a Deus a falta de sabedoria e amor. Se eles, eu e você, não podiam guardar a lei, então a culpa estava com o legislador. Portanto, a acusação de Satanás foi claramente direcionada contra a capacidade do homem caído em obedecer à lei de Deus. Desta forma, Deus concebeu uma resposta à acusação de Satanás, que será tão clara que nenhuma questão ficará na mente de alguém no universo de Deus, sobre se ele pode cumprir as suas promessas. Apocalipse 7, 1 a 3, nos diz que os ventos de destruição estão sendo retidos neste momento, até que o povo de Deus esteja selado em sua fronte. Então, que selo é este? A fé pela qual eu vivo, página 286. Uma fixação na verdade, tanto intelectual
como espiritualmente de modo que não possa mais mudar. É mais do que apenas guardar o sábado. É uma fixação na verdade divina, então não podemos ser mudados. Porém, é mais do que o intelectual. Isso tem a ver com o coração e, novamente, com entrega. Em uma visão muito especial, Ellen White viu os anjos de Apocalipse 7 prontos para soltarem os 4 ventos, sobre os quais nós lemos. Primeiros Escritos, página 38. Enquanto se lhes afrouxavam as mãos, isso foi no tempo de vida de Ellen White, e os 4 ventos estavam para soprar, e os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e, erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos, até que os servos de Deus fossem selados. Portanto, a razão pela qual Cristo não veio durante o tempo de vida de Ellen White e pela qual ainda não veio ao nosso tempo é a misericórdia de Deus. Cristo jamais enviará seu remanescente para as lutas cataclísmicas dos últimos tempos do planeta Terra, enquanto ele estiver despreparado para isso, incapaz de passar por isso. E a única forma pela qual ele pode estar preparado é recebendo o selo de Deus. Estas pessoas, esta última geração, estão enfrentando os maiores desafios que o povo de Deus já enfrentou. Eles estão enfrentando o fechamento da porta da graça, algo que nunca aconteceu em toda a história. Eles estão enfrentando a última tentativa desesperada de Satanás, de destruir a credibilidade do nome de Deus. Isto é um grande problema. Então lemos em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 746. Se já houve um povo necessitado de luz sempre crescente do céu, é o povo que neste tempo de perigo Deus chamou para serem depositários de sua lei e reivindicar seu caráter perante o mundo. Se isso pode alguma vez ser feito, isso requer um completo entendimento do plano da salvação e de nosso papel no cumprimento deste plano. O Desejado de Todas as Nações, página 763. Todo o caráter será plenamente desenvolvido e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou da rebelião. Então virá o fim. Deus vindicará a sua lei e livrará seu povo. Notem, por favor, que Deus faz a vindicação de sua própria lei e de seu próprio nome, mas ele fará isso no caráter daqueles que escolheram entregar-se a ele. A completa maturação no desenvolvimento dos justos e dos ímpios é necessário para a vindicação final do caráter de Deus e de sua lei. É por isso que o ponto número 5 é importante. É por isso que isto precisa ser demonstrado antes que o grande conflito seja encerrado. Agora um pouco mais sobre este cavalo de Troia que se insinuou no coração do Adventismo. Um pouco de história. Nós podemos traçar o seu início nos Estados Unidos. Há uma nova interpretação protestante das profecias chamada futurismo. Este método iniciou com eruditos católicos, para desviar a identificação protestante da Igreja Católica como Babilônia e do Papa como Anticristo. Portanto, todas as profecias de Daniel e Apocalipse foram colocadas no futuro, como um indivíduo ainda desconhecido como sendo o Anticristo. Não se sabe quem seria ele. Na versão protestante, as 70 semanas de Daniel 9 foi colocada no futuro. As profecias do Antigo Testamento da restauração da nação judaica seriam completamente cumpridas, literalmente. O templo seria reconstruído. A Batalha do Armagedon seria uma última batalha entre os judeus e as nações pagãs, incluindo também um arrebatamento secreto dos crentes. Então eles não teriam que passar pelos horrores do Armagedon. Estas crenças são compartilhadas por um número de igrejas protestantes conservadoras, que acreditam na autoridade absoluta da Bíblia e na breve volta de Jesus Cristo, e que enfatizam o fervor evangelístico e o crescimento de igrejas. Tudo isso também compartilhado pelo Adventismo. Vocês podem ver como pode haver uma ligação aqui? Há aqui outros ensinamentos evangélicos que vêm à mente. Há o ensinamento do arrebatamento secreto, que levará as pessoas para o céu antes da volta de Jesus Cristo. Há o ensinamento da imortalidade da alma.
no qual as pessoas vão para o céu ou para o inferno logo após a morte. Há o ensinamento de um fogo no inferno que queima eternamente. Todas estas são crenças comuns deste sistema evangélico. E claro, o sábado não pode ser tão importante. Isso é um costume judeu, não é mais considerado importante. Apenas algumas coisas que estão adicionadas àqueles 5 pontos principais. A coisa interessante sobre o movimento evangélico nos Estados Unidos e nos últimos 40 anos é que isso moveu-se para a área política. Durante o início dos anos 1800, havia vários partidos políticos, que acabaram se estabelecendo em 2 partidos, os Whigs e os Democratas. Mas logo o partido Whig se desfez e foi substituído pelo Partido Republicano. Estes são nossos partidos atualmente. Mas amigos, as posições destes partidos mudaram completamente. Portanto, os partidos que hoje conhecemos não chegam nem perto do que eram há 50 ou 100 anos. Hoje, esses partidos tornaram-se tão polarizados e a demonização se tornou o padrão, que a rotulagem é a única questão. Se você não concorda com o meu partido, você é um inimigo. É assim como estamos hoje. O movimento evangélico mergulhou na moderna política de poder nos anos 50. A religião e a política começaram a formar uma aliança. Billy Graham e outros evangélicos começaram a promover o anticomunismo. Uma nação debaixo de Deus tornou-se um slogan durante esse período. Líderes religiosos começaram a promover a livre iniciativa e grandes negócios. Eles falavam sobre os Estados Unidos como uma nação cristã, e houve até mesmo uma proposta de emenda constitucional sobre a defesa de orações escolares em escolas públicas. Vocês estão familiarizados com tudo isso. Como a teologia evangélica tornou-se cada vez mais ligada à política, uma coisa interessante aconteceu. Já que os evangélicos eram principalmente conservadores, acreditando na autoridade da Bíblia, as suas inclinações políticas tornaram-se exclusivamente conservadoras. E a teologia evangélica começou a ficar em segundo lugar para a política evangélica, política conservadora. Os evangélicos viram a política conservadora como a única forma de realizar uma mudança moral na América, para salvar a América. A sociedade moderna, como vocês bem sabem, tem sido agredida pela impiedade e ilegalidade, com a verdade absoluta sendo substituída pelo "desde que funcione para mim, está tudo bem". Os limites da sexualidade estão sendo irremediavelmente obscurecidos, como vocês sabem. Então, o conservadorismo evangélico uniu-se permanentemente à política conservadora, como a única forma de vencer a degeneração moral em nossos Estados Unidos e para preparar o caminho para que Jesus volte à Terra, para seu reinado de 1000 anos que ele vai estabelecer aqui, que é uma de suas crenças. Logo, desde que os adventistas compartilham muitas preocupações sobre a América com os evangélicos, foi muito fácil concordar com eles sobre a política conservadora como sendo a única forma de anular a influência corrosiva das crenças religiosas liberais combinadas à política liberal. Novamente, nossas defesas contra o liberalismo fora de nossos muros nos levou a ignorar o perigoso cavalo de Troia da religião e da política conservadora unidas, invadindo as nossas mentes e nossas igrejas. Se apenas tivéssemos seguido o conselho sábio e inspirado de Ellen White para livrar-se de questões políticas, talvez não tivéssemos escancarado as portas para o cavalo de Troia. De repente, uma nova questão surge na aliança religiosa evangélica com a política, chamada aborto. Agora, eu quero deixar muito claro que o adventismo é contrário ao aborto sob demanda como um método de controle de natalidade. Somos totalmente contrários. Estou falando aqui sobre como o aborto tornou-se uma questão política em 1968. Mesmo a Christianity Today, uma revista evangélica, se recusou a chamar o aborto de pecaminoso, isso em 1968. Em 1971, delegados da Convenção Batista do Sul permitiram o aborto, dentro de certas circunstâncias definidas, o que eles reafirmaram em 1974 e 1976. Mas em 1979, a oposição ao aborto tornou-se um grito de mobilização para os evangélicos.
devido à influência de um ativista católico, que cunhou o termo moral majoritária e viu a efetividade da questão do aborto, em derrotar alguns políticos liberais muito proeminentes em 1978. Isso resultou na moderna direita religiosa, como conhecemos hoje, e na Aliança Católica Evangélica, que acredita que a moralidade pode e deve ser uma questão de legislação política. Tem as pessoas certas eleitas e elas farão o trabalho. Em 1984, um governador de Nova York disse: "Estamos pedindo aos governantes para tornarem criminoso o que acreditamos ser pecaminoso, porque nós mesmos não conseguimos parar de cometer o pecado. A falha aqui não é dos Césares, a falha é nossa, a falha de todo o povo de Deus." Agora não se engane, o uso do poder civil pelo cristianismo apóstata está fazendo da coerção um substituto para a conversão e levará diretamente à formação da imagem da besta. É muito importante que em agosto de 2018, há apenas um ano, um jantar especial foi realizado na Casa Branca para 100 líderes evangélicos, para celebrar a liderança evangélica, especialmente na política. Seria bom recordarmos que a liberdade religiosa significa duas coisas diferentes para os adventistas e para os evangélicos. Os adventistas querem permitir liberdade de consciência para todos, especialmente para crenças religiosas minoritárias. Nós defendemos a liberdade para católicos, protestantes, budistas, islâmicos e até mesmo ateístas. Mas os evangélicos e os católicos conservadores defendem a liberdade para a sua versão de cristianismo, uma vez que eles acreditam que esta é a única forma de salvação, enquanto outras crenças são pagãs e não merecem proteção especial. A realidade perturbadora é que as mesmas pessoas que mais se opõem ao aborto e apoiam os valores morais são as mesmas que querem unir-se com os católicos conservadores para restaurar um dominionismo cristão, esse é o termo, dominionismo cristão, que irá pisar na liberdade religiosa para as minorias. A teologia evangélica tem estado escondida dentro da política evangélica. E é o maior perigo que nossa igreja enfrentou fora do adventismo. Como é trágico que a teologia evangélica tenha penetrado tão profundamente na teologia adventista, que estamos promovendo isso nos mais altos níveis acadêmicos e marginalizando as crenças daqueles que acreditam no adventismo genuíno, chamando-os de fanáticos e de grupos irrelevantes. Bem, este é o cavalo de Troia que está fascinando o adventismo neste momento. E nós o permitimos em nosso meio, ameaçando nossa razão de existência. Formamos nossa linha Maginot contra os ataques do inimigo. E Satanás ultrapassou nossas defesas cuidadosamente preparadas, parecendo ser nosso amigo e aliado, já que também nos opomos a coisas como o aborto e a homossexualidade. Estamos sendo arrastados para a sujeira do envolvimento político e parece que não percebemos que a mensagem evangélica e a política evangélica são cisternas quebradas. Eles são o falso profeta do Apocalipse, Babilônia, com as mãos estendidas através do abismo para formar a imagem da besta. E eu pergunto, podemos realmente confiar e nos aliar a um movimento porque ele apoia algumas vertentes da verdade? O exército fora dos muros também está escondido dentro do cavalo enquanto dormimos. E então, esta é a apresentação bastante breve que eu gostaria de fazer hoje à noite, sobre esta coisa extremamente perigosa que está acontecendo com o adventismo. Precisamos desesperadamente voltar aos nossos pioneiros adventistas, que se recusaram a se envolver com partidos políticos. Sim, eles defenderam questões morais, como a temperança e a liberdade religiosa. Eles se opunham a erros na sociedade como a escravidão, desafiando até mesmo leis imorais, como a lei do escravo fugitivo. Mas eles nunca apoiaram os partidos políticos da sua época e se recusaram a se envolver na sujeira da política de poder, como estamos vendo nos nossos dias. Meus amigos, nós estamos aqui para dois propósitos principais.
Estamos aqui para preparar o nosso caráter para recebermos o selo de Deus e colocar o último prego no caixão das mentiras de Satanás, de que a lei de Deus não pode ser obedecida. Ele está pedindo muito de nós. E segundo, preparar os nossos corações para estarem prontos para a chuva serôdia e levar esta mensagem de verdade para cada canto do planeta Terra. Mateus 24:14 verá o seu cumprimento com o evangelho sendo pregado por todo mundo. Então Deus poderá finalmente dizer o que está em Apocalipse 14:12. Aqui estão aqueles que realmente guardam os meus mandamentos. Mundo, olhe para eles. Universo, olhe para eles. Satanás, olhe para eles. Tuas mentiras estão derrotadas. Eu apenas quero que este dia chegue em breve. Meus amigos, este problema não está indo embora. Ele está ficando mais forte. E ele continuará crescendo até que estejamos enfrentando coisas que nunca vimos antes. Em nosso período de vida como adventistas do sétimo dia, neste país maravilhoso de liberdade religiosa, iremos ver algumas coisas por causa deste cavalo de Troia que está entrando em nosso meio. Nós precisamos identificá-lo, precisamos saber o que é isso. E amanhã, especialmente durante a tarde, eu estarei abordando sobre os pontos específicos desta mensagem que está vindo até nós de dentro do Adventismo. Como eu disse, 4 livros, sendo 3 do seminário da Universidade Andrews e 1 da Pacific Union. Estes livros que desafiaram tudo o que eu disse a vocês durante essa noite e que eu tenho dito durante todos esses anos que estive com vocês nesta igreja. Este é um final de semana muito crucial para que vocês entendam e estejam preparados para os enganos de Satanás. Vamos orar? Pai que estás no céu, eu oro, pois Satanás está planejando sua última tentativa de destruir esta mensagem e este movimento. Eu oro para que cada um dos teus remanescentes nesta terra possam estar preparados, sem nenhum atraso, para receberem o selo de Deus pela entrega do coração, rendendo tudo o que sabemos ser verdade antes que seja tarde demais. Eu oro para que sejamos capazes de resistir e ver os enganos perigosos que estão entrando em nosso meio. E eu oro para que este seja o momento em que não teremos de passar isso para outra geração. Que este seja o momento em que teu trabalho na terra possa ser concluído, que teu povo possa ser selado, e no qual Jesus voltará. Obrigado, Senhor, confiamos em tuas promessas, cremos nelas e não as abandonaremos. Em nome de Jesus, amém.